Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu estou aqui para a gente começar uma conversa, sobre o nosso curso remoto. A disciplina aqui é oferecida no CISH, Ciclo Introdutório das Ciências Humanas, na qual vocês se matricularam. Vocês devem ter acompanhado pela mídia e pela própria divulgação da universidade que nós estamos produzindo um processo de adaptação em virtude da pandemia. Então, boa parte do nosso curso vai se transformar. Eu, particularmente, tinha desenhado uma proposta que contava muito com o trabalho em sala de aula e que não vai ser viável. Eu vou mandar daqui um pouco alguma explicação para vocês através de um e-mail, que é a plataforma que eu vou utilizar, na qual eu vou dizer os motivos pelos quais nós redesenhamos o curso e o modo como ele vai ser redesenhado. Para esse vídeo aqui, para gastar um pouco menos da energia de vocês com uma leitura estrito sensu, eu queria comentar um pouco as alterações que fiz, as alterações que vão, de alguma maneira, balizar a nova proposta. Nós vamos manter a linha geral do que estava proposto, a discussão conceitual permanece a mesma, o enfoque teórico e a abordagem, a investigação sobre as linguagens culturais e artísticas na produção do fato histórico, na produção da realidade, entendido aqui como uma construção sobre o social, vai ser mantido. Mas uma boa parte do que estava proposto e do que a gente ia se propor a fazer vai ter que ser alterado. O suporte, basicamente, vai ter que ser alterado. Eu diria que o curso praticamente vai se transformar num curso de História e Cinema. Antigamente, na proposta original, havia uma inversão, um investimento sobre as artes plásticas em geral, havia um trabalho maior com música, com esquetes de teatro filmados quando possível. Havia toda uma perspectiva muito plural que nesse contexto e nessa conjuntura vai ter que ser relativizada. Claro que eu vou falar sobre isso, eu vou citar, vou mostrar algumas fotografias, mas nesse formato vídeo, por exemplo, não vai ser possível, não vai ser viável trabalhar uma obra de arte exaustivamente. A projeção dela na parede, a escala e a perspectiva são fundamentais, são vitais. Então, eu me comprometo assim que acabar essa loucura toda, de repente a gente fazer um encontro presencial físico para colocar isso aí em dia. Mas, de fato, o curso vai ser redesenhado. E eu vou trabalhar na seguinte perspectiva. Todos os dias das aulas que nós teríamos, que seria na terça-feira, eu vou estar à disposição integral de vocês durante todo o tempo, através de áudio, de message, através de perguntas por e-mail, através de comentários pelas redes sociais. Basicamente no Facebook, a minha referência é João Furtado, e eu abri uma sala de vídeo. Na verdade, eu me tornei um youtuber, Não sou Felipe Neto, mas vou tentar enganar um pouquinho. Então eu estou postando esse vídeo, mais alguns vão estar disponíveis numa página que eu criei. Chama-se, eu vou unificar as duas coisas, a página se chama História, João Furtado, História, UFMG, João Furtado, UFMG, História do Brasil Contemporâneo, que no fundo é sobre o que nós vamos versar também. Então vocês vão perceber que lá vai ter os vídeos do curso de História, que é a disciplina que eu ministro no curso de graduação em História, e os vídeos do curso de vocês, que é o CISH, e que vai estar referido lá como História e Cinema. Se vocês quiserem assistir os vídeos de História do Brasil, serão muito bem-vindos. Os alunos de História do Brasil que eventualmente estejam assistindo também serão muito bem-vindos nesse curso, se assim o desejar, assim como o público em geral. Nós somos uma universidade pública, eu estou postando isso, eu adotei essa plataforma e essa referência porque
estamos num contexto de pandemia e porque os meus sistemas de rodar arquivos, de rodar vídeos, não comportam o Teams, né, que foi a opção da universidade. Trava toda hora, cai toda hora, eu não tenho rede, eu não tenho equipamento, eu moro numa espécie de chácara, foi a opção que eu fiz, é uma opção deliberada, e essa capacidade de acessar um programa tão complexo quanto esse da Microsoft, que é todo um complexo de programas e interfaces, e que eu praticamente não vou usar. Né? Eu vou me expressar basicamente no YouTube, através desses vídeos, como esse e os outros que vão se seguir, e basicamente a nossa comunicação por e-mail. Né? Eu estarei sempre à disposição integral durante o horário da aula, mas eu vou picotar um pouco a nossa reflexão em 3 ou 4 vídeos de até 10 minutos por sessão, né? E já explico essa opção. Os vídeos, se forem muito longos, além da própria plataforma YouTube ter uma certa resistência e há uma vedação de vídeos maiores que 15 minutos, vocês mesmos precisam de um refresco, precisam de um repouso. Então eu vou picotar em 4 vídeos, é perfeitamente possível fazer, vídeos de 10 a 15 minutos, e vocês vão estar numerados, tá? Então vocês vão acessar esses vídeos na sequência do curso e com certeza nós vamos ter um bom desempenho. Eu fiz um roteirinho, eu vou acompanhar um pouco esse roteiro e vamos manter integralmente a nossa proposta de curso, né? Nós já tivemos alguns encontros, agora nós vamos retomar de modo virtual, né? As atividades chamadas atividades síncronas, né, que é todo mundo junto, online, eu praticamente não vou abordar, né, pelos motivos expostos. Seria um vexame para mim convocar todos vocês para uma aula e o meu sistema cair e vocês ficarem aí numa sala vazia sem saber o que fazer. Né? E a possibilidade é muito grande. Eu tenho vivido essa experiência trágica nas reuniões de departamento, eu não consigo participar delas integralmente, a todo momento eu desapareço, e uso outras interfaces, né? Eu andei usando o Jitsi, andei usando o Google Meet, andei usando o Zoom, andei usando Skype. Para bancas é uma beleza, só que bancas são 4 pessoas, 5, né? Então fica sempre mais fácil. Agora, para esses cursos remotos, eu percebi que com a minha base tecnológica, é relativamente inviável. Então, desse ponto de vista, eu estou gravando essa aula no celular, eu gravarei todas elas no celular, que, por incrível que pareça, é a plataforma ou é a mídia mais moderninha que eu tenho, né? É muito melhor do que os meus notebooks que estão cheios de vírus, estão travando toda hora. Então, eu realmente vou gravar essas aulas e vou disponibilizar no YouTube, né? Ficarão de domínio público, outras pessoas poderão assistir, o que para mim é sempre bem-vindo, porque eu sou pago pelo contribuinte, eu sou de uma universidade pública e não tenho qualquer restrição a que as pessoas assistam, né? Mesmo quando eram aulas presenciais, de vez em quando aparecia um companheiro, uma namorada, até bebê, né? Apareceu muita criança já. No semestre passado teve uma colega de vocês que trouxe o bebê dela durante todo o curso e muitas vezes ela trouxe a menininha que fazia para casa enquanto eu dava aula, e são sempre muito bem-vindos, né? Assim, eu acho que é claro que havendo criança na sala a gente evita certos comentários, certas expressões, mas não será o caso aqui, né? Como vai ficar registrado, boa parte das expressões menos convencionais eu vou ter o prurido de não mencionar, porque afinal de contas é um registro que fica, né? E como diz uma amiga minha, eu não posso virar meme, né? Porque isso é um risco que todos nós corremos com essas mídias contemporâneas. Mas então é isso, tá? Essa é a primeira parte, é um primeiro vídeo mais explicativo da metodologia. Então nós vamos trabalhar basicamente com a exegese dos textos, com a crítica de alguns filmes. Eu vou apresentar durante essas exposições quais são as referências que eu preciso que vocês eventualmente tentem abordar, e em geral são trechos, né? O ideal seria assistir a obra completa, que aliás não tem filme ruim na minha seleção, só tem filmes excelentes, né?
mas eu vou trabalhar muito com cenas destacadas, né? Aquelas cenas que os críticos de cinema chamam set piece, né? Que é a peça, digamos assim, na linguagem do texto escrito a gente diria pedra de toque, né? O set piece é aquela cena que a gente sabe que sintetiza o filme, né? Hoje, com a produção industrial em escala altamente tecnológica, muito frequentemente existe um diretor só para essa cena. Aliás, o diretor cujo nome vai no filme, ele em geral supervisiona esta cena e o resto ele vai delegando, né? Um exemplo clássico, básico, Resgate do Soldado Ryan, do Steven Spielberg, né? Aqueles 20, 25 minutos iniciais da cena do desembarque são absolutamente magistrais do ponto de vista cinematográfico. São ideológicos, são engajados, eles têm um comprometimento republicano, né, sem dúvida, mas são uma obra de mestre. Assim, é o equivalente do cinema contemporâneo da Escadaria de Odessa, do Sergei Eisenstein, que é uma outra set piece, né? Uma peça mestra, uma peça de força do filme, né? Mas voltando, Spielberg, aqueles 20, 25 minutos do desembarque, eles são de uma clareza, eles são de uma qualidade cinematográfica, de uma qualidade de registro histórico, de reconstrução histórica, até porque são baseados no Robert Capa, são baseados em imagens conhecidas e documentais, eles são magistrais. Terminado aquilo ali, dá para sair do cinema e largar tudo aquilo para trás, porque aí vem a pataquada nacionalista norte-americana, né? Eu não posso deixar um homem, a mulher perdeu 4 filhos, eu não posso deixar perder o 5º. Então tem aquelas coisas, que é aquela coisa da grandiloquência do cinema de guerra norte-americano, que na época que eu for comentar, nós vamos comentar, né? Que os Estados Unidos, sempre que eles perdem uma guerra no campo de batalha, eles querem ganhar no cinema, né? E habitualmente eles têm conseguido fazer isso. Esse é o caso da Segunda Guerra Mundial, né? A participação, concretamente falando, a participação americana vis-à-vis a participação soviética é banal, né? Quer dizer, quem ganhou a guerra de fato foram os russos, e não foi por acaso que ao final da guerra os russos praticamente tomaram de assalto a Europa inteira, né? Sobrou a França, a Itália, alguma coisinha ali que já tinha uma tradição, mas a cortina de ferro avançou bastante, né? Mas voltando, aquela construção inicial sintetiza o filme, basta ela para entender o filme. E essa aí, por exemplo, essas cenas fragmentadas são amplamente disponíveis na base pública do próprio YouTube, né? Basta você colocar lá a cena do desembarque do desembarque na Normandia, filme do Spielberg. Aí vai aparecer lá de 15 a 20 minutos e você assiste. Então eu vou trabalhar muito com esses fragmentos e vou recomendar que vocês os assistam, né? Então a ideia é que vocês assistam um pouquinho aqui, depois vão ao YouTube, assistam os filmes e eventualmente voltem para assistir a parte seguinte ou se manifestem, né, de maneira digital e através da internet comigo, para a gente continuar uma conversa que seja calorosa, digamos assim, que não seja só um monocórdio, um discurso, né? Então a dinâmica vai ser sempre essa. Eu vou comentar os filmes, vou comentar o que eles podem nos falar sobre a história e na sequência a gente vai assistir esses 3, que é o que nós faríamos em sala de aula, né? Em sala de aula a gente com certeza faria no mesmo método, tá? E na sequência a gente vai dando continuidade com outros filmes e com isso tudo nós vamos discutindo o quê? A relação entre a linguagem cinematográfica e as representações sobre a história, que é o objetivo do curso, e o modo como o cinema constitui uma visão sobre a história, né, que é típico da contemporaneidade. Já estou chegando nos 15 minutos, eu vou parar esse primeiro vídeo, senão o YouTube não publica, tá? Então daqui a um pouquinho eu continuo com um. Esse é um introdutório.